Iniciamos o nosso estudo de hoje. Nós vamos para o nosso Pinga-Fogo com o Chico Xavier. O tema de hoje, né, nós lembramos aqui que esse programa aconteceu em 1971. Vários temas que foram apresentados, o Chico foi então respondendo aqui, trazendo para nós esclarecimentos. As questões apresentadas nesse livro não estão na sequência e nem são também todas as questões que foram abordadas no programa, né? Um programa que teve mais de 2 horas, né? Então aqui a gente tem 50 páginas apenas, então é só um resumo daquilo que mais chamou atenção ou mais se destacou, né, dos editores do livro. Mas vamos lá. Nós vamos então aqui, o primeiro caso, o caso Augusto dos Anjos. Esse é o primeiro caso que nós vamos então estudar. Bom dia, dona Miriam. Bom, primeiro vamos entender aqui, né, Augusto dos Anjos, então. Aqui nós tivemos a pergunta de João de Scatimburgo, e ele pergunta então, Chico Xavier, embora o senhor possa considerar elucidada a questão que eu vou propor, ao responder ao entrevistador Herculano Pires, eu vou fazer uma pergunta. O que o senhor tem escrito de Augusto dos Anjos, por exemplo, não seria apenas reminiscência de leitura? E ele faz esse comentário porque nas questões anteriores, né, nas perguntas que foram enviadas a Chico anteriormente, principalmente João Scatimburgo perguntava muito para o Chico a respeito da origem, né, da fonte de informação dos poemas que o Chico escrevia, das obras de um modo geral. Então ele perguntava se não era uma escrita automática, se não era a lembrança de textos que foram lidos. Então a gente via que esse entrevistador insistia nessa questão, meio que desafiando o Chico a apresentar, então, ali uma explicação para esse grande fenômeno, não apenas com relação à quantidade de livros, mas também à quantidade de autores, né? O Chico comentou, respondendo a Herculano Pires, mais de 400 autores. Então, por isso, ele tem essa insistência sobre, então, a psicografia do Chico, né? Bom dia, embaixador. Aqui, então, Augusto dos Anjos. Vamos primeiro aqui conhecer quem é essa personagem, né? Porque a gente ouve muito falar sobre ele. Eu peguei aqui apenas um pequeno resumo para falar um pouquinho sobre quem é esse poeta, até porque também, na nossa cultura atual, a poesia ela acaba ficando muito restrita dentro do meio literário, né? As pessoas não leem, mas a gente lembra que naquela época, né, a poesia era estudada nas escolas, né? Então assim, era um outro nível de aprendizado das escolas, né? Então poemas, poetas, obras, tudo isso então fazia parte, né, fazia parte do acervo escolar para que pudesse então enriquecer a língua portuguesa naquele período. Hoje não. Hoje nós lemos um poema ou outro e apenas por obrigação, né? Naquela época era mesmo algo que fazia parte da cultura daquela sociedade. Então, bom dia, embaixador. Bom dia, Andréia. Então aqui, eu peguei aqui um livro chamado Cultura Genial. Peguei um site, né, culturagenial.com, Poemas Augusto dos Anjos, né? Então 18 grandes poemas de Augusto dos Anjos. Então, é uma pequena biografia, trazida aqui por Carolina Marcelo. Ela é mestre em estudos literários, culturais e interartes. Então diz assim, né, Augusto dos Anjos, ele foi um poeta que nasceu em 1884 e desencarnou em 1914. Então ele tinha aqui 30 anos de idade. Foi um poeta e professor brasileiro extremamente original, que deixou um grande legado na nossa literatura. Não tendo pertencido a nenhuma escola literária em concreto, o trabalho poético do autor teve raízes no parnasianismo e no simbolismo da época. Tanto o parnasianismo como o simbolismo estava ali misturado, né, com o realismo e com o naturalismo, que eram escolas literárias opositoras do romantismo. Então, enquanto o romantismo é aquela escola que trazia de modo subjetivo, aquela linguagem bastante abstrata, falando dos sentimentos e tudo mais, inclusive o romantismo no Brasil, a gente lembra, né, que teve o mal do século e tudo mais,
Aqui, pelo fato de viver naquele período no final do século XIX na França, onde nós tivemos ali a influência do positivismo, né, a própria doutrina espírita, inclusive, surgiu naquele período, pós-Revolução Francesa, um novo modo de pensar, né, o Belle Époque na França, lá em Paris principalmente, né, com tantas a ciência se fazendo muito presente. Basta a gente lembrar que foi nesse período que veio ali, né, aqueles primeiros experimentos da aviação, Santos Dumont, inclusive, destacando entre eles. Né? Então, junto com esse comportamento da sociedade, a arte também se modificou. E dessa mudança artística vieram então essas escolas, saindo então do romantismo, entrando agora nesse naturalismo, nesse realismo, né, no parnasianismo, que lembrava muito mais a cultura da Grécia, né, daquele renascimento cultural. Então, falando com mais objetividade, com uma visão mais real, mais concreta do mundo. Então, Augusto dos Anjos era um desses grandes poetas dessa época. Bom dia, Ana. Contudo, por apresentarem características de vanguarda, por exemplo, os temas, né, ou seja, Augusto dos Anjos ele trazia temas na sua poesia que ia além do seu tempo, né, então é muito mais avançado do que o seu tempo. Alguns teóricos defendem que os versos podem ser encarados como pré-modernistas. Conheça abaixo os poemas mais famosos e inesquecíveis de Augusto dos Anjos, um poeta genial, meio incompreendido no seu tempo. Eu vou pegar só um poema aqui, Psicologia de um Vencido. É bem interessante, né? Porque a poesia ela é tão subjetiva para cada autor que muitas vezes a gente lê o que ele escreveu, mas não entende o sentido daquela escrita, em que ele estava inspirado para poder trazer aquela ideia. Né? Eu vou ler rapidamente para vocês aqui, então, um poema, só para a gente poder ter uma ideia e fazer depois uma comparação entre aquilo que ele escreveu e o que veio depois através do Chico. Né? Esse poema, então, Psicologia de um Vencido, diz assim: Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a má influência dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Né? Então, essa aqui é uma das poesias, né, de Augusto dos Anjos, e tantas outras também. Bom dia, Marião. Tantas outras que ele traz, tem até uma muito bonita aqui, deixa eu pegar aqui a número 8, que eu tinha visto rapidamente. Ele uma que chama Vozes da Morte, que é bem interessante também. E aqui depois, Amor e Crença. Ele diz assim: Sabes que é Deus, esse infinito e santo, ser que preside e rege os outros seres, que os encantos e a força dos poderes reúne tudo em si num só canto? Esse mistério eterno e sacrossanto, essa sublime adoração do crente, esse manto de amor doce e clemente, que lava as dores e que enxuga o pranto? Ah, se queres saber sua grandeza, estende o teu olhar à natureza. Fita a cúpula do céu santa infinita. Deus é o templo do bem. Na altura imensa, o amor é a hoste que bendiz da crença. Ama, pois, crê em Deus e ser bendita. Né? Então aqui, Augusto dos Anjos e tantos outros. Né? Bem interessantes mesmo os temas que ele traz para nós. É bem curioso. Se vocês tiverem oportunidade de ler, acompanhem. Muito bem. Augusto dos Anjos, então. O Chico conta essa história, né, para quem se lembra. Bom dia, Marião. Para quem se lembra desse trecho da entrevista lá do Pinga Fogo, é aquele trecho que ele fala do canteiro diário. Né? A gente já comentou várias vezes também. Mas vamos seguindo aqui, então, o nosso roteiro. Então, João Escatimburgo perguntou se, né, o senhor tem escrito de Augusto dos Anjos, por exemplo, não seria o que o senhor tem escrito de Augusto dos Anjos, por exemplo,
não seria apenas reminiscência de leitura? E aí o Chico responde: em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava num armazém, e esse armazém me dava também serviços para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho, na região em que nasci, é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 horas da tarde, para mim, era um prazer regar os canteiros de alho e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então, ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro de nossa mediunidade. Lembrando, né, que Parnaso de Além-Túmulo, Parnaso é um monte dentro da mitologia grega, onde ficavam ali, né, as musas, personagens importantes da mitologia. E aí então Parnaso de Além-Túmulo era exatamente essa junção de muitas personalidades do mundo espiritual, como se fosse então, né, aqui só para a gente poder facilitar aqui o nosso entendimento, deixa eu pegar aqui rapidinho, pegar aqui no dicionário, para a gente poder entender aqui o significado. Então, Parnaso diz assim para nós, rapidamente. Monte Parnaso, ou Parnasso, era uma montanha de pedra caliça de calcário, situada no centro da Grécia, cujo cume está a 2.457, sobre a antiga cidade de Delfos, norte do Golfo de Corinto. É um dos parques nacionais da Grécia. Segundo a mitologia grega, era uma das residências do deus Apolo e de suas 9 musas. Então, a gente entende aqui o significado desse Parnaso. Mas, enfim, então nesse livro o Chico diz assim, que foi o primeiro livro, então, da mediunidade que o Chico trouxe para nós, né? A poesia chama-se Vozes de uma Sombra. Ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas, e eu com o regador na mão, custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse para poder compreender na hora de escrever. Porque muitas vezes escrevo também como médio ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que puder, pois sua cabeça não aguenta mesmo. E a poesia está no livro, mas só o que ele pôde, mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, cores, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo, eu que estava regando canteiros de alho? Né? Então a gente conhece esse trecho, e aí nesse momento, né, a plateia toda, né, dá ali boas risadas da forma como o Chico traz então traz esse detalhe, né, da experiência dele. Aqui o que vale chamar a atenção primeiro, que era o fato do Chico ser médium escrevente, médium ouvinte, porque as imagens que aparecem do Chico, geralmente ele está sempre naquela postura típica, né, do transe mediúnico, psicografando. Mas aqui a gente vê que ele escreve também como médium ouvinte, ou seja, os espíritos apenas ditam para ele aquilo que é para ser escrito. Né? E nesse caso aqui que nós vemos em especial, ele tinha que ouvir aquilo que o espírito dizia e depois escrever isso. O que não era fácil, porque não era na hora que ele fazia isso, né? Você ficar ali ouvindo o espírito ditando e você escrevendo enquanto isso acontece é muito fácil. Agora, difícil é você ouvir um poema inteiro e depois você vai para casa e vai fazer de novo aquele trabalho, né? Então, haja memória, aí a gente eu pelo menos não conheço o processo em que se dava isso, né? Se isso era reeditado para ele, ou se ele guardava de memória, mas enfim. Isso veio então, esse poema foi narrado, foi ditado para o Chico, enquanto ele fazia aquele serviço ali no armazém. Então aqui para a gente lembrar, né, o Vozes de uma Sombra, eu estou aqui no site chicopedia.org, e aí então eu vou ler só duas estrofes aqui para a gente poder ver, porque ele é bem grande, né? Então diz assim, de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas,
emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do teto e do fundo abismo, negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Bom, vou continuar, vamos lá. Sei que me evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra no vultoso e imenso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes a infinita desgraça de ser homem. Na terra fui um ser terrível presa. Na terra apenas fui terrível presa, simbiose da dor e da tristeza, durante penosíssimos minutos. A dor, essa tirânica incendiária, abatia minha vida solitária, como se eu fora bruto entre os mais brutos. Depois voltei desse laboratório, onde me revolvi como um infusório, como um animáculo medonho e obscuro, até atingir a evolução dos seres, consciente de todos os deveres, descortinando as luzes do futuro. Eu vejo os meus incógnitos problemas, iguais a horrendos e fatais dilemas, enigmas insolúveis e profundos. Sombra egressa da lousa dura e fria, grito ao mundo meu grito que se alia a todos os anseios gemebundos. Homem, por mais que gaste teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto, como é que em homem se transforma o feto entre os 270 dias. A flor da laranjeira, a asa do inseto, um estafermo e um tales de mileto, como existiram, não perceberás, e nem compreenderás como se opera a mutação do inverno em primavera e a transubstanciação da guerra em paz. Como vivem o novo e o obsoleto, o ângulo obtuso e o ângulo reto, dentro das linhas da geometria. A luz de Miguel Ângelo nas artes, né? Ele chama Miguel Ângelo aqui, que é Michelangelo, né? A luz de Miguel Ângelo nas artes e o espírito profundo de Descartes no eterno estudo da filosofia. Porque existem as crianças e os macróbios nas coletividades dos micróbios que fazem a vida enferma e a vida sã. Os antigos remédios alopatas e as modernas dosagens homeopatas, produto da experiência de Hahnemann. A psicoanálise freudiana, tentando aprofundar a alma humana com a mais requintadíssima vaidade, e as teorias do espiritualismo, enchendo os homens todos de otimismo, mostrando a luz da imortalidade. Como vive o canário junto ao corvo, o céu iluminado, o inferno torvo, os obsconsos refolhos da consciência, o laconismo e a prolixidade, a atividade e a inatividade, a noite da ignorância e o sol da ciência. As epidermes e a aponevroses, as grandes atonias e nevroses, as atrações e as grandes repulsões, que reunindo os átomos do solo, tecem a evolução de polo a polo, em prodigiosas manifestações. Como os degenerados blastodermas criam a decência dos palermas no lupanar das pobres meretrizes. Junto 2 palacetes higiênicos, onde entre gozos fúlgidos e edênicos cresce a alegre progênie dos felizes. Os lombricoides mínimos, os vermes, em contraposição com os paquidermes, assombrosas antíteses do mundo, é o gigante e o germe originário, os milhões de corpúsculos do ovário, onde há somente um óvulo fecundo. A alma pura do Cristo e a de Tibério, vaso de carne podre e cemitério, e o jardim recendendo de perfumes, o doloroso e tetro cataclismo, da beleza louçando o organismo, repleto de dejetos e de estrumes. As coisas substanciais e as coisas ocas, as ideias conexas e as loucas, a teoria cristã e Augusto Comte,
Lembrando que Augusto Conte ele foi ali chamado o pai do positivismo naquela época, né? E o desconhecido e o devassado, e o que é ilimitado e o limitado, na óptica ilusória do horizonte. Os terrenos povoados e o deserto, aquilo que está longe e o que está perto, o que não tem sinal e o que tem marca, a funda simpatia e a antipatia, as atrofias e hipertrofia, como as tuberculoses e a nasarca. Nasarca é um edema generalizado, né? Os fenômenos todos geológicos, psicossocientíficos, sociológicos, que inspiram pavor e inspiram medo. Homem, por mais que a ideia tua gastes, na solução de todos os contrastes, não saberá o cósmico segredo. E apesar da teoria mais abstrusa, dessa ciência inicial confusa, a que se acolhem míseros ateus, caminharás lutando além da cova para a vida eterna, para a vida que eterna se renova. Então aqui Chico Xavier, né, trazendo para nós esse poema tão interessante de Augusto dos Anjos, intitulado Vozes de uma Sombra. Manda, Dudu. Bom dia, abraço. Então é interessante esse Vozes de uma Sombra, porque ele traz, o poema em si é muito interessante, porque ele é praticamente uma viagem daquilo que André Luiz fez em Evolução em Dois Mundos, né? Porque mostra desde a origem da mônada até o homem na sua grande filosofia, falando do psiquismo, falando do todo, né? Então é muito interessante essa viagem que ele vai fazendo em cada uma das estrofes. E falando em poema, né? Lá vem um poema para nós, muito obrigado pela participação. Diz aqui para nós: sofro na morte encarnecido sob a terra, a violenta e maldita passagem cadavérica, e no ato ainda desinteressado de ir, eu vou-lo tenho aqui entre madeira podre e putrificado. A ida, que seria um modo sublime no enterro corporal, foi na verdade a mentira que nunca esquecia, deletério cheiro do enxofre que me dominava. Eu ainda, com minha mente tomada, sentia alta repugnância do que me era dado. E assim escaldado como um bicho lavado e fervente, eu hoje me sentia ausente, no caminho que teria a seguir. O retorno cruel e destrutivo em que estava trazia meu corpo morto e destroçado, talvez o aprendizado para as futuras reminiscências no trabalho mental, que um dia, ao retornar ao ser carnal, eu possa ter o livre encanto de um corpo limpo. Né? Obrigado pelo poema, pela história, né? Porque mostra para nós a aventura de um espírito, né? de um indivíduo, desencarnando e se deparando, né, com a realidade do túmulo, né, porque muitas vezes a gente lembra que essa passagem ela ainda se torna uma das etapas do espírito para que ele possa chegar ao mundo espiritual, né? Então a gente vê que essa passagem é muito triste, essa passagem é bastante assustadora, com tantos depoimentos que nós ouvimos, que nós lemos, né? Então, muito obrigado aqui pela participação, pelo depoimento da própria experiência, né, que infelizmente, né, faz parte desse aprendizado de todos nós. E aqui, só para poder complementar, né, aproveitando esse poema também aqui, nós tivemos aqui de Augusto dos Anjos também, usando o mesmo tema, que Augusto dos Anjos diz assim. É um poema chamado Vozes da Morte. Só que aqui a gente vê, nós tivemos um poema que chegou para nós aqui, né, nessa contribuição, um poema que traz a visão daquele que se encontra na morte. Agora a gente vai ver Augusto dos Anjos trazendo para nós um depoimento de quem acha como é a morte. Né? Vamos lá, diz assim para nós. Isso aqui é um poema que foi escrito por Augusto dos Anjos quando encarnado, né, só para lembrar. Esse não é uma psicografia. Ele diz assim o poema: agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura, tu com o envelhecimento na nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho, e essa futura,
ultrafatalidade de ossatura, a que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim para o futuro, indiferentes, florestas, vales, selvas, glebas, trilhos. Na multiplicidade de teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Né? Então fala aqui sobre a herança. Né? Então essa é uma mesma linha, né, de criação, bem bacana. Enfim, eu poderia ler aqui vários poemas de Augusto dos Anjos que dá vontade de continuar lendo aqui, né, de tão interessante que elas são. Bom dia, soldado. Vamos lá então, pessoal. Então, essa aqui foi a resposta do Chico, falando para nós aqui desse livro, né, Vozes de uma Sombra, do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro da psicografia do Chico, respondendo então, né, ao João Scatimburgo essa dúvida, né, se por acaso o Chico simplesmente não teria reproduzido algum texto de Augusto dos Anjos que ele teria lido. E aí ele conta a história aqui da limitação dele, né, já que esse poema veio quando o Chico tinha 21 anos de idade, em 1931. Próximo tema aqui para nós, né, esse tema que nós vemos agora foi Augusto dos Anjos. Agora temos problemas da sexualidade. Então a gente está falando aqui desses problemas da sexualidade, né? O próprio nome, como mostra para nós, problemas da sexualidade, já mostra que a sexualidade ela tem ali os seus problemas na visão desse autor. Né? Almir Guimarães pergunta, Chico, tem aqui uma pergunta da dona Maria Lúcia Silva Guimarães, Avenida Tucuruvi 763, né? Avenida Tucuruvi é pertinho da minha casa aqui, por coincidência, né? Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Então aqui a gente começa, esse é um tema bastante polêmico dentro do meio espírita, né? Na verdade dentro da sociedade, a expressão homossexualismo versus homossexualidade. Então tem até alguns escritores, jornalistas, né, que procuram explicar, porque um deles, inclusive, ele dizia que ele falava homossexualismo e aí chamaram a atenção dele, dizendo que não era homossexualismo, era homossexualidade. E aí então ele foi buscar na origem da palavra, porque no século XVIII, século XIX, esse sufixo ismo estava relacionado com a medicina, principalmente com patologia, mas ele tinha também outros significados, né? Então, por exemplo, né, ele até citou, né, você fala homossexualismo, você poderia falar também escotismo, por exemplo, né? Esse ismo, no final, não tem o mesmo significado para várias palavras. Mas, de qualquer forma, hoje a expressão, digamos assim, mais aceita, acaba sendo homossexualidade, né? Que aí também ele questionou, que você pode falar de perversidade, né, junto com homossexualidade. Então, prefixo por prefixo, uns têm uns prós e contras, o outro tem prós e contras. Mas, de qualquer forma, homossexualismo é colocado aqui para nós, e também falando de perturbação no comportamento sexual. E aí é bom lembrar também que na Organização Mundial de Saúde, somente em 1990, desculpem, a Organização Mundial de Saúde deixou de considerar a homossexualidade como sendo uma perturbação psíquica. Ou seja, ela se encontrava ali no código de doenças. Então, em 1990, ela deixou de ser vista como uma doença, portanto, né, nós encontrávamos ali algumas propostas de cura, então cura contra a homossexualidade, situações que vinham naquela época, né, que hoje, infelizmente, a gente ainda ouve esse tipo de comportamento. Mas vamos lá, então, acompanhar a colocação do Chico. Diz assim para nós. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos, e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacados pelo ridículo da humanidade, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal. Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade
são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista da ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo às condições da personalidade humana reencarnada, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito à sua condição de alma, em prova ou à sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatividade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o redimento no bem, isso é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Então o Chico responde para nós aqui, bom dia, mami. O Chico responde para nós, então, a parte mais interessante, né? Ele coloca assim aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, aqui no início, né? Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. Não é esse trecho que eu queria. Tá aqui, ó. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Então nós percebemos que não vem aqui sendo classificado como um distúrbio, mas como uma condição da alma humana. E isso mostra para nós que saímos então dessa polaridade entre apenas o masculino e o feminino, ou seja, né, o sexo masculino ou o sexo feminino, no que diz respeito à biologia, né? Porque nós já conversamos sobre isso. Existe uma diferença que nós devemos considerar entre o que é o sexo, em termos de biologia, e aí você vai ter o masculino e o feminino, a sexualidade, que é o comportamento sexual do indivíduo, e aí a gente lembra sempre que isso diz respeito a ele e aos seus parceiros, né? Não é da conta de ninguém. E a questão da identidade de gênero, que é agora um outro tema que nós vamos utilizar, que é como o indivíduo se sente e como ele deseja se apresentar perante a sociedade. Então tudo isso acaba sendo condições da alma humana. Agora, quando nós falamos em distúrbios da sexualidade, nós vamos encontrar esses distúrbios tanto naqueles que são heterossexuais, como daqueles que são homossexuais, ou de qualquer outra identidade de gênero. Porque o que vale, nesse caso, no que diz respeito a lidar com o sexo, nós falamos de dignidade, respeito a si próprio e respeito aos parceiros. E não simplesmente pensarmos, né, no fato de você praticar o sexo dentro de uma ou outra polaridade. Então, de um modo geral, é dessa forma que nós entendemos, né? Exatamente, Brás, a mesma coisa, né? Todo tipo de comportamento humano, ele faz parte da própria natureza humana, e ele sempre cai em desequilíbrio quando ele cai em excessos e ele provoca sofrimento ao próprio indivíduo. Inclusive, nós conversando, né, sobre uma daquelas psicografias que eu sempre trago para vocês, de uma das dúvidas que foram apresentadas, inclusive aqui no nosso estudo, vocês se recordam, né? Nós falamos sobre o aborto para o caso de estupro e falamos também sobre a questão da vivência de um indivíduo homossexual constituindo família,
vivendo ali toda a sua vida com respeito e tudo mais, né? E aí então a resposta do espírito Dr. Vitor, que trabalha lá no Centro Espírita Leon Denis, a resposta dele foi simples, né? Ele disse assim: as origens da experiência de cada um só cabe àqueles que são os guias espirituais compreender. Mas seja na homossexualidade, seja na heterossexualidade, ou homoafetividade, ou heteroafetividade, a vivência deve ser sempre com dignidade. Porque a mesma educação que o heterossexual recebe, o homossexual também. Ou vice-versa, que o homossexual recebe, falando sobre o respeito a si próprio, falando sobre a fidelidade, as lesões afetivas e tudo mais, o heterossexual, que como nós vemos, né, que acaba sendo um padrão no nosso mundo hoje, viver a heterossexualidade, acaba sendo o foco de maiores sofrimentos do que a homossexualidade. Quantos casais que vivem lesões afetivas por causa de separações, casos de infidelidade, desequilíbrios no campo da sexualidade, isso dá muito mais entre os declarados heterossexuais do que entre essa minoria rotulada como homossexual. Né? Então é isso que nós vamos encontrar no nosso mundo hoje. Então, na verdade, o padrão, né, a educação padrão para todos, né, é o padrão da dignidade. Fora isso, cada um tem liberdade de ser aquilo que deseja, da forma como se sente. E as origens de cada sentimento que nós trazemos diz respeito à nossa própria história. Indo em frente, vamos lá, próxima questão do Chico. Só um instantinho. Aqui vimos Augusto dos Anjos. Aqui, embora o título desse capítulo seja chamado de... soldado, eu não estou vendo você escrever nada aqui não. Estou vendo você cair toda hora, mas agora eu vejo. Mas pelo menos para mim aqui não apareceu nada. Mas manda aí, agora já tá, parece que está normalizado já. Então aqui, embora o título desse capítulo, digamos assim, seja os problemas da sexualidade, as próximas questões tratam de outros temas, tá? Então a gente segue em frente aqui. Próximo item, Almir. Ele coloca assim: Dona Hilda Jorrad, da rua Major Diogo, 699, pergunta muito triste. Diz ela: perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. O Chico coloca para nós assim: na verdade, né, Braz, acaba sendo a causa de grande parte dos conflitos que nós encarnados vivemos hoje. É relativo ao campo da sexualidade, porque da sexualidade você envolve afetividade, você envolve também, né, a própria questão do auto-amor, da valorização de si mesmo. Sim, estou lendo, soldado. Vamos lá, então. Chico perguntou sobre a questão das lágrimas prejudicando o filho desencarnado. O Chico responde: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade, tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Né? Então, mas está normal, soldado, pode digitar aí que está tranquilo. Então aqui essa colocação do Chico, né, ela é bastante simples, mas ela é bastante profunda também. Porque na verdade quando nós falamos em lágrimas, né, o objeto, a nossa visão fica focada nas lágrimas, nós nos esquecemos dos pensamentos, nos esquecemos dos sentimentos, né, da forma como essa postura emocional afeta a nossa existência como um todo. Nós temos vários livros do Chico que trazem psicografia de espíritos
que falam exatamente da grande dificuldade que vivem no plano espiritual por causa das condições dos encarnados, daqueles que ficaram e daqueles que sofrem. Então, porque esse sentimento, essas lágrimas, elas podem representar as saudades, e para isso, então, como ele coloca para nós, essas saudades, né, trazem, então, bastante esperança, trazem amor, trazem luz no caminho daquele que desencarnou. E isso quando são saudades sinceras, mas ao mesmo tempo, né, traz para nós também, traz essa visão, ou traz essa condição de compreensão sobre os desígnios de Deus. Agora, quando essas lágrimas representam revolta, inconformação, aí isso sim, aí nesse caso, prejudica tanto os encarnados como os desencarnados. E aí na própria história do Chico nós temos vários espíritos, ou melhor, várias famílias, naquele documentário, né, As Cartas de Chico Xavier, que nós temos as cartas de Chico Xavier e as cartas psicografadas por Chico Xavier. No documentário As Cartas de Chico Xavier, é um documentário com várias famílias que trazem depoimentos de que forma que as cartas do Chico trouxeram para eles uma visão renovada, uma visão mais equilibrada diante da morte dos seus entes queridos, né? Principalmente pais que receberam comunicações de seus filhos. Então era ali um sofrimento, era depressão, era revolta, era distanciamento, né, da fé que professavam. E aí então, através daquela comunicação, conforme eles depõem lá no documentário, que vocês podem encontrar inclusive no próprio YouTube. Colocam lá As Cartas de Chico Xavier, que vocês vão ver muitos pais dando esse depoimento, né? E aí são depoimentos assim, bastante sentidos, porque essas psicografias vieram exatamente para poder aliviar aqueles corações que se encontravam naquela condição de tanto sofrimento. Então aquela palavra amiga, por isso então naquelas cartas que nós comentamos, muitas delas trazem detalhes que somente a família conhecia. Então são nomes, lugares, datas, situações que a família identificava na leitura daquelas comunicações. Então nós percebemos que os espíritos tinham muito cuidado com esses detalhes, porque do contrário essas cartas não teriam o efeito, que era exatamente levar, né, a certeza de que a vida continua e de que aqueles espíritos não desapareceram. E a partir dessas comunicações e desses dados que eram fornecidos, as pessoas começaram então, né, as famílias que receberam as comunicações, mudaram de uma forma significativa essa conduta, né, a conduta psíquica principalmente. Porque aí então, né, eles viam ali que realmente continuava vivo, que veio uma nova esperança, veio ali a oportunidade de renovação de ideias a respeito da morte, e muitas dessas famílias acabaram se aproximando ainda mais do espiritismo. Outras continuaram, né? Tem até um casal que é muito interessante, o depoimento deles, muito interessante, porque o pai era judeu, a família era judia. E o pai falava, eu continuo judeu, mas eu tenho certeza que essa carta é do meu filho. Né? Então a gente vê assim que essas comunicações vinham com esse objetivo. Não apenas de trazer comunicações por trazer. Todas as cartas que foram psicografadas, elas tinham ali, digamos assim, endereço direto. Eram famílias, pessoas que estavam lá em Uberaba, recebendo essas comunicações e então deram autorização para que elas fossem publicadas, inclusive depois ajudando na interpretação dos dados. Como nós veremos, né, cada nome que aparecia vinha no rodapé depois. Na terceira parte, né, vocês lembram que eu comentei que essas cartas vinham divididas em 3 partes. A primeira parte era a introdução, para contar ali a situação, né, da pessoa, né, o que aconteceu. A segunda parte vinha com a mensagem propriamente dita. E a terceira parte era como se fosse um glossário, trazendo ali explicações sobre os detalhes. Né? Então colocava o nome da avó, vovó Joana, por exemplo, colocava ali que era avó materna, que desencarnou em tal época e coisa e tal. Então, essas cartas foram publicadas para que nós pudéssemos, então, através da leitura, através do estudo e tudo mais, compreender sobre a imortalidade, fortalecendo cada vez mais as nossas convicções. Mas para aquelas famílias, era ali o sopro de esperança que elas precisavam. Porque muitas delas simplesmente paralisavam, né? Muitas pessoas paralisavam diante da morte, não tinham ali qualquer vontade, qualquer condição para dar continuidade na própria existência. Então iam definhando gradualmente por causa dessa dor tão intensa. E essas comunicações vinham com esse objetivo.
E aqui então o Chico trouxe essa resposta, uma resposta simples, uma resposta pequena, mas bastante profunda no seu conteúdo. Esse foi o objetivo, né? O Braz colocou, né, despertou milhões de pessoas para a vida após a morte, né? O trabalho do Chico teve esse propósito, né, Braz, de fazer com que as pessoas, de uma forma muito sensível, porque não era apenas no caso, por exemplo, que, como eu comentei com vocês, lá no livro Dramas da Obsessão, se eu não me engano, não era Dramas da Obsessão, era outro livro da Dona Ivone, não era Devassando do Invisível, Recordações da Mediunidade. No primeiro capítulo, é colocado que o Dr. Bezerra comenta, né, que por causa da dificuldade que nós tínhamos, principalmente naquela época, de compreendermos a doutrina espírita, pelo fato dos livros de Kardec começarem a chegar aqui no Brasil, e esses livros ficavam restritos a um grupo pequeno de intelectuais que estudavam, que compreendiam aquilo, mas para que, de um modo geral, a população que não tinha ainda uma cultura mais desenvolvida, então a doutrina acabava não sendo compreendida. E aí então o que ele explicava é que os espíritos tiveram então que elaborar uma nova estratégia e começaram a romancear os ensinamentos da doutrina. E aí começaram a vir os romances. Então, através dessa mudança de estratégia, então veio André Luiz, por exemplo, Chico mesmo, trazendo ali, né, aqueles tantos poemas que nós estudamos, e muito mais do que poemas, começaram a chegar essas cartas de consolação para essas famílias, foi o que fez com que nós, então, de um modo geral, nos aproximássemos mais. Começássemos a ter ali interesse em conhecer a doutrina, mesmo que fosse inicialmente, tendo ali como maior motivação o entretenimento. Porque o estudo acadêmico da doutrina espírita é algo que nós, brasileiros, não temos o hábito de fazer. E aí nós já até trouxemos aqui algumas suposições a respeito, né, das possibilidades, né, de uma escolaridade problemática que nós temos aqui no nosso país. A quantidade de livros vendidos que estatisticamente são apresentados é uma quantidade muito pequena, né? Quantos livros uma pessoa leu por ano? Nós temos um índice muito baixo comparado com países, por exemplo, da América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, como também países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão, e países europeus também. Então, pelo fato de termos assim uma cultura não tão culta, né, me perdoando aqui pela redundância, né, uma cultura não tão culta, esses temas que eram apresentados pela doutrina, que exigiam de nós, né, um conhecimento mais técnico, mais científico, um conhecimento mais filosófico, isso fazia com que nós não nos interessássemos pela doutrina espírita. Por isso que os fenômenos começaram a chamar nossa atenção, e não o estudo. Porque o fenômeno era aquilo, né, era algo mais, digamos assim, circense. Bom dia, Didimar. Algo mais circense, né, aquele espetáculo que chamava a nossa curiosidade, né? Mas, infelizmente, nesse caso. Ana, o que o Brasil apresentou, o que ele perdeu por um lado, a gente já chegou a falar sobre isso, que se por um lado nós perdemos um pouco nessa questão cultural, do estudo mais científico, do estudo mais filosófico, a doutrina espírita ganhou bastante exatamente pela espiritualidade do brasileiro. Né? Então a gente percebe que a doutrina espírita ela seguiu por um caminho muito mais de espiritualidade, muito mais de religiosidade, do que de estudo, como era o caso que acontecia na Europa, por exemplo, na época de Kardec. Então o Brasil perdeu de um lado e ganhou de outro, só que na verdade a gente tem que caminhar em todos os aspectos, né? No aspecto científico, no aspecto cultural, e no aspecto filosófico e no aspecto religioso. Então, para nós aqui no Brasil, encontrando, né, esse campo muito místico aqui no Brasil, né, essa religiosidade muito intensa, então a doutrina espírita se assentou aqui bastante. E aí, então, como eu já comentei com vocês em outras oportunidades, nós vemos pelos próprios nomes das instituições aqui no Brasil, como são nomes muito ligados a temas evangélicos, do que temas científicos, por exemplo. Né, a gente via que a Sociedade Parisiense ela foi fundada como uma sociedade de estudos, sociedade de ciência. E aqui no Brasil nós encontramos Centro Espírita, Amor e Paz, Centro Espírita Casa do Caminho, né, muito ligado
a essa questão evangélica. Então, nesse aspecto, o espiritismo cresceu significativamente. Mas os espíritos tiveram, como o Dr. Bezerra de Menezes comentou, que mudar essa estratégia para chegar até nós. Não bastava apenas livros filosóficos e livros científicos. Era importante chamar a nossa atenção através de, vamos dizer assim, de novelas espíritas, né? Então, temos aí esse detalhe, né? Sim, pois é. Né? Ele tinha, assim, quase analfabeto, né? Ele tinha ali uma cultura limitada, né? No ensino primário, como ele colocou para nós, mas era um espírito ali que trazia uma bagagem significativa, né? Mas, em compensação, a gente tinha, né, que pessoas que tinham essa cultura limitada não tinham acesso à doutrina espírita. Eles não se sentiam ali acolhidos pela doutrina, pelo fato da linguagem que ela apresentava, né? Mas, enfim, isso aí são, né, ideias que a gente vai desenvolvendo, analisando o contexto, né, a forma como a doutrina espírita chegou, qual foi o contexto que ele encontrou e de que forma que isso foi desenvolvida, né? O Brás colocou, né, somos a segunda nação do mundo, mas fora da realidade, conforme pesquisas europeias, né? A segunda nação em que sentido, Brás? Mais fora da realidade, né, conforme pesquisas europeias? Eu não sei, né? Essa visão eurocêntrica, né, é uma questão também a ser discutida, né? Na época também, né, o mundo não prestava, mas a Europa era o centro de tudo, né? Então, é muito fácil, né, você estar do lado de lá e você apresentar uma ideia, né, para apresentar a sua opinião sobre o mundo. Vamos em frente, né? Próxima questão. Almir coloca para nós aqui. Sempre é assim, né? Você domina economicamente, politicamente, intelectualmente, cientificamente, né? Então, nós vivemos ainda essa lei do mais forte, né? Esse mais forte em todos os sentidos. Vamos lá, Almir. Carlos Alberto Cavalieri está no auditório com base na sua explicação da criação de uma vida em tubo de ensaio, pergunta: como se daria a ligação pelo espírito? O novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? Como se manifesta o amor maternal e filial se ele se inicia normalmente na fase uterina? Né? Então, é interessante essa pergunta porque vamos analisar aqui primeiro as perguntas, né? Então, quando ele fala aqui sobre tubo de ensaio, né, então o bebê de proveta estava surgindo naquela época. E aí, então a ideia era uma ideia de que a vida começava a partir da fecundação. Por isso, então, né, como se daria a ligação pelo espírito? Então, até hoje, isso acabou, né, até recentemente, principalmente ali, começo dos anos 2000, nós tivemos aquele debate dentro da nossa sociedade aqui no Brasil a respeito da bioética, utilização de embriões congelados. Dentro do meio espírito, isso acabou gerando também muitas discussões, separando, né, grupos. Né, alguns diziam que isso poderia ser utilizado com tranquilidade, porque o espírito não se ligava no momento da fecundação, mas sim no momento da implantação do óvulo no útero da mãe. E o outro grupo dizia que não podia, porque no momento em que a fecundação acontece, o espírito se vincula. E esse espírito ficaria preso a esse embrião, mesmo estando congelado. Então isso gerou muitas discussões aqui, discussões inclusive fervorosas. Né? Então, como se daria a ligação pelo espírito? Essa foi uma pergunta feita em 71, que nesse período aqui, então, desse debate da lei de bioética, isso acabou voltando, trazendo esses desentendimentos. Né? Segundo, o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? Essa pergunta também traz para nós aqui um entendimento de que o fato da fecundação acontecer fora do corpo, né, o feto, nesse caso, né, o espírito ali, não sentiria as emoções dos pais pelo fato deles se desentenderem durante aquele período de gestação. Só que aqui, né, a pergunta acabou não tendo aqui uma compreensão por parte desse participante, porque ele entendeu que o fato de ser vinculado numa proveta, a gestação estaria protegida dos aspectos emocionais. Hoje nós sabemos, né, a medicina veio
se desenvolvendo nesse sentido, né, de analisar, percebendo que o feto reage ao comportamento dos pais. Né? Então, aquilo que a mãe sente, o modo, né, a tranquilidade ou a falta de tranquilidade durante a gravidez, isso traz também, afeta o bebê durante o seu desenvolvimento. E depois a terceira, né, como se manifestaria o amor maternal e filial se ele se inicia normalmente na fase uterina? Então essa pergunta foi colocada mostrando, né, que o que era entendido era que a criança seria gerada fora do corpo. Já que a fase uterina, esse embrião ele seria implantado ali logo depois, né, nos primeiros dias, ali quando começava então o desenvolvimento daquele embrião. Né? Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, dizem que o reencarnante acopla a mãe um pouco antes, mais inconsciente, antes da concepção. Né? Braço, o que a gente tem de informação sobre isso é o nascimento de Segismundo, né, lá no livro Missionários da Luz, se eu não me engano. Porque aí mostra, né, que o espírito estava preparado, ele passava por essa preparação da gestação, através ali da sua preparação psíquica, da sua redução perispiritual e tudo mais. E aí então, quando houve, né, nesse caso, a fecundação, e aí os espíritos falaram, né, que os pais então ali, né, no aconchego do leito e tudo mais, né, tiveram ali o seu momento da sua relação. E aí, então, quando houve a fecundação, o espírito estava vinculado. Mas eu acho que a visão que dá ali, simplesmente assim, quando acontece a fecundação, você aproxima o espírito para se vincular àquele amontoado de células que começa ali a se desenvolver, não tem assim um botão que você liga, né? É o momento, né? 5, 4, 3, 2, 1 e você aperta um botão e tem um vínculo. Na verdade, isso acontece é um processo. É um processo que pode acontecer de um modo mais simples, é um processo que acontece de um modo mais demorado, dependendo das circunstâncias em que cada um nasce. Nós podemos até entender que, de um modo geral, ele pode acontecer dessa ou daquela forma. Mas dizer que todas as fecundações acontecem do mesmo modo, todas as conexões acontecem do mesmo modo, da mesma forma que você pode dizer que todas as desencarnações são iguais, porque o que nós conhecemos com mais frequência é a respeito da desencarnação. Quantos espíritos relatam para nós a forma que foi a sua desencarnação? Como foi a morte? Recebemos agora há pouco um poema falando exatamente da experiência desse espírito, como foi difícil, como foi problemático para ele se ver ali sepultado e tudo mais. Né? Agora, quantos depoimentos nós temos de espíritos que estão reencarnando? Nenhum. Marion, é missionário então, exatamente, né, Marion? Então, assim, para falar sobre essa conexão do espírito no momento do início da gestação, nós não temos depoimento. Então é muito difícil a gente generalizar, dizendo que a partir de uma visão nós teremos várias. Tanto é assim, só para fazer um paralelo, enquanto Missionários da Luz trouxe para nós a reencarnação de Segismundo, nós temos ali no livro O Céu e o Inferno 65 tipos, se eu não me engano, de desencarnações, lá nas entrevistas. Cada espírito ali falando como foi a sua desencarnação e como foi a sua chegada no plano espiritual. Então é bem desequilibrado, né? Quantas desencarnações você conhece e quantas encarnações você conhece, reencarnações você conhece. Então não dá para a gente saber se o espírito, qual é o grau de inconsciência em que ele está, em que momento ele se acopla à mãe, se ele é atraído com facilidade ou se existe algum tipo de rejeição. Porque até nisso nós encontramos, né? Quantos abortos espontâneos acontecem por causa de uma incompatibilidade psíquica e, consequentemente, fluídica, que, por sua vez, se torna biológica, entre o pai e a mãe. Exatamente, Ana, exatamente. Então, quer dizer, aquele modelo traz para nós uma ideia, mas dali você falar que dá para você ter uma noção geral do que acontece é muito difícil para nós. Então a gente tem assim mais ou menos uma visão geral, né? Andréa colocou, né, são perguntas que me faço até hoje, né? Pois é, Andréa, a gente vai ver aqui a resposta do Chico para ver exatamente o que ele coloca para nós a respeito dessa questão. Vamos lá. Então foi perguntado aqui, primeiro, né, como se daria a ligação pelo espírito, se ele está dentro de um tubo, né? Essa é a visão que ele colocou,
que foi que eu falei para vocês que atualmente essa pergunta foi também levantada, né, se o espírito se liga naquele momento da fecundação ou se ele se liga depois. Né, e só para adiantar para vocês, eu lembro que lá no Centro Espírita Leon Denis, através do altivo Panfiro, foi orientado, né, dizendo que não é permitido que os homens, né, definam de que modo que um espírito vai ficar. Se você, por exemplo, faz a fecundação num vidro e congela, o espírito fica ali preso. Quer dizer, fica na dependência dos homens dizer quando esse espírito vai se desenvolver ou não. Ele fica ali preso. E muitas pessoas diziam que esse espírito ficaria ali preso por uma questão de punição para ele. Aí você começa a levantar a sobrancelha e fala, bom, não tem lógica nenhuma isso, né? Então, aquele aglomerado de células ali que se encontra congelado, ele então é conduzido é feito a implantação no útero materno, e a partir daquele momento, quando a gravidez então, quando a gestação é confirmada, aí então o espírito se vincula. Mas ainda assim a gente tem nem tudo acontece da mesma forma. O segundo que é colocado, o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas. Na verdade, ele passaria pelas mesmas situações que acontece hoje, né? Numa gravidez normal ou numa gravidez feita, né, dessa forma artificial. E a terceira aqui, como se manifestaria o amor maternal e filial? Ou seja, né, que inicia normalmente na fase uterina. Esse sentimento maternal filial acontece muito antes, né? Porque o espírito, quando ele começa a se preparar para reencarnar, já há uma aproximação psíquica entre os pais, de um modo geral. Vamos ao Chico. Os espíritos amigos nos dizem que o problema, por exemplo, do complexo de Édipo e as derivações deles, que nós chamamos de complexo de Eletra, foram inicialmente estudados por Freud e que hoje são desenvolvidos por uma pleiade brilhante de cientistas da psiquiatria e da análise. Nesse caso, né, da psicanálise, ele quis dizer aqui. Né, então, o complexo de Édipo, né, quando o filho tem uma relação muito, muito forte com a mãe, e complexo de Eletra é o contrário, né, quando a filha tem uma relação muito próxima com o pai, a ponto, né, de muitas vezes até se tornar ali algo doentio, né, um ciúme muito grande, um apego muito grande, né. Esses fenômenos podem ser perfeitamente estudados com muita segurança e com muito êxito à luz da reencarnação. Então Chico já deu a primeira pista aqui, né, que esse sentimento que existe entre pais e filhos já podem ser explicados facilmente pela reencarnação. Ou seja, esses espíritos tiveram ligação no passado e trazem esse sentimento para aquilo que vivem nesse então presente. E nós vamos compreender que precisamos hoje da psiquiatria e da análise, porque as nossas ligações afetivas na Terra, quase até agora, têm sido filiadas a um amor muito selvagem. Nós nos queremos uns aos outros dentro, vamos dizer, das pleiades da consanguinidade ou das pleiades da afetividade, com um espírito de egoísmo que vai ao superlativo da absorção, de modo que a psiquiatria e a análise vão nos ajudar no mundo, em nome da providência divina, a nos estudarmos e a estudar esses vínculos, para depois voltarmos a esses mesmos vínculos com um amor mais educado. Então, quando o Chico fala, né, que nós nos queremos uns aos outros dentro das peias da consanguinidade, ou seja, né, esse sentimento, essa ligação que existe entre nós valorizamos muito quando é da mesma família. E é bastante natural no nosso estágio atual, né? Nós vemos aqui que a nossa família é mais importante do que a família do vizinho. Que a nossa família é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Né? E da mesma forma também, porque as nossas ligações afetivas, colocadas para nós aqui, ou as peias da afetividade com o espírito de egoísmo, que vai ao superlativo da absorção. Então esse espírito de egoísmo significa o meu filho, a minha esposa, os meus pais, então é o meu e de mais ninguém. E aí ele coloca, né, que a psiquiatria, a psicanálise podem ajudar nessa revisão dos nossos sentimentos para estudarmos, né, esses vínculos de uma forma saudável, para depois então
voltarmos com um amor mais educado. Então esse sentimento de egoísmo é parte da nossa natureza, que ainda vive de uma forma primitiva esse sentimento de apego que nós temos uns com os outros. Então, diz aqui para nós, se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um claustro materno estruturado pela ciência, vamos esperar no tubo de ensaio que a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós, como espírito reencarnante na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossa mãezinha sobre a Terra. Então aqui o Chico traz uma visão também, porque ele coloca assim, que a fecundação, quando ela acontece num ato natural, né, de uma forma natural, no ato sexual, o que o Chico chama a atenção é de que forma que essa relação aconteceu. Por exemplo, no caso de uma gravidez não programada, nós temos muitas vezes pessoas que mal se conhecem, ou pessoas que simplesmente praticam o sexo como parte do relacionamento, mas sem aquele respeito recíproco, né, com o espírito de fraternidade, de amor realmente que um tem pelo outro. No caso aqui que o Chico coloca, se você faz ali uma fecundação extracorpórea, né, ou uma fecundação num tubo de proveta, você tem ali o espírito, pelo menos naquele momento em que há essa ligação, essa fecundação, há essa ideia de proteção do espírito. Pelo menos assim nessa visão. Porque o espírito não vivencia aquele momento e também muitos dos seus traumas. Não que todas as gravidezes aconteçam dessa forma, né? Mas muitas delas, né, o casal não está ali naquela tranquilidade. Bom dia, professor. Não tem ali aquela tranquilidade para fazer com que a fecundação aconteça de uma forma harmônica. Mas depois nós temos aqui, quando há a implantação desse óvulo, e aí então a gravidez continua, começa a se desenvolver, esses laços naturalmente vão avançar. Vão se aprofundar cada vez mais. E aí então o contexto familiar, a harmonia entre o casal, a harmonia entre a família, já que nesse caso, quando uma mulher opta por uma fecundação in vitro, ela opta com uma programação. Então ela faz a programação, ela faz todo o preparo. Não é uma gravidez acidental, por exemplo. Só de imaginarmos, né, para termos uma ideia, de você pegar, por exemplo, um casal que tem ali a gravidez chamada acidental. Só o estado daquele casal, o estado psíquico da mulher, o estado psíquico do casal, acompanhando essa gravidez durante 9 meses, que ela não é desejada, com todos os medos, com todas as expectativas, com todas as preocupações, rejeições e traumas, etc., que vão acontecendo. Aquela ideia de que se eu provoco o aborto, eu não provoco o aborto. Os meus pais estão me rejeitando. Todo esse sentimento envolve também aquele espírito que se encontra em gestação. Já no caso de uma fecundação in vitro, o casal tem a programação, não acontece acidentalmente. Então a mulher realmente deseja aquilo. O casal, tecnicamente, ou teoricamente, deseja realmente que aquela gravidez aconteça. E aí então aquele espírito é acolhido com um espírito muito diferente. Então nós temos assim, esses traumas psíquicos não acontecem, por exemplo, no caso de uma gravidez in vitro, enquanto que o natural, o espírito acaba sendo mais suscetível a viver tudo isso. Mas ele coloca aqui, né? Então ele diz assim, né, que então se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um claustro materno estruturado pela ciência, vamos esperar que no tubo de ensaio, vamos esperar que no tubo de ensaio a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós, como espírito reencarnante na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossa mãezinha sobre a Terra. Mas a vinculação do amor não terminará nunca, porque o amor é a presença de Deus. O amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre, e nós nos amaremos cada vez mais. Agora vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros
conforme Jesus nos amou. Né? Então quem fala sobre esse tema também é a Joana de Ângeles. Tem um livro muito legal dela, que eu li, chamado Dias Gloriosos. E nesse livro ela fala sobre vários aspectos da ciência, inclusive essa fecundação in vitro. Então ela mostra ali, né, de que forma que o plano espiritual vai acompanhando a evolução da nossa ciência aqui no mundo, nesses mais variados aspectos. Então fala, por exemplo, sobre essa questão da gravidez, né, e outros diversos temas envolvendo aqui as modernidades do nosso mundo. Né? Então é bem interessante para quem quiser ler. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, o próximo tema vai falar sobre Umbanda e o tráfico negreiro. Então vai ser aqui o próximo tema do nosso estudo, que fala sobre a pergunta de Reale Júnior, só para a gente poder antecipar aqui. Ele fala sobre, a pergunta que ele faz é sobre o grau de evolução dos espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda. Se eles são evoluídos ou se não são evoluídos. Né? E esse tema também já é um tema cabeludo, é um tema polêmico dentro da própria doutrina espírita. Né? Porque, de um modo geral, né, é publicado alguns artigos sobre isso, em que alguns grupos espíritas, por exemplo, quando durante a comunicação mediúnica vem o espírito e se manifesta com essa linguagem, né, que hoje nós conhecemos como de um preto velho, por exemplo, o espírito é repreendido, dizendo que ali não é lugar para ele se manifestar, que ele tem que assumir a personalidade que ele tem, que ele não pode se manter como um espírito ignorante. Então ele é uma questão bastante polêmica nesse sentido. Né? Em outros, né, que relatam, por exemplo, que o espírito se manifesta numa reunião mediúnica numa casa espírita e pede, por exemplo, se alguém pode fornecer um cigarro para ele. Então essas situações vão acontecendo e criando para nós, né, uma visão muitas vezes temerosa e distorcida da realidade espiritual daquelas entidades. E nós temos, inclusive, no próprio livro, num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, o relato de que o Dr. Bezerra de Menezes se manifestou num terreiro de Umbanda, se colocando como um preto velho. Né? Então o Edivaldo brinca, né? Preto velho ou branco velho, né? Não importa. Mas falaremos sobre isso no nosso próximo encontro. Né? O médium é chamado de cavalo, né? Exatamente, né, Brás? O Dudu colocou, né, dependendo do local, muitos espíritos são sabedores do que fazem, né, e todos merecem o nosso respeito. Muitos são espíritos de luz. Né? Não, o detalhe é que, se você pega um espírito que se manifesta num centro, numa reunião mediúnica, independente dele ser um espírito que viveu como negro, ou como branco, ou como japonês, o que vai depender da qualidade desse espírito, né, do seu grau evolutivo, é exatamente as experiências que nós vivemos. Né? Então, você pode ter um espírito que se manifesta como um índio, por exemplo, como um indígena, e esse espírito traz ali um grau de sabedoria, enquanto que você tem outro que reencarna, que se manifesta como branco, como um dito branco, que na verdade é um espírito obsessor. Então, quer dizer, né? Mas falaremos sobre isso com calma. Né? Já incorporei no centro de Umbanda, né, do colocando, né? André colocou azul, vermelho, amarelo, branco ou preto. No plano espiritual são todos iguais, né? Pois é, mas a gente mantém o rótulo ainda, né? Ainda temos essa dificuldade de ver o espírito porque ele se manifesta dessa forma. Mas vamos guardar esse assunto para o próximo encontro, porque é lá que nós vamos trabalhar. Vai ser na quinta-feira que nós vamos então tratar desse tema. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso tema.